Coração de Deus significa ser uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos do Senhor. Lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus no contexto da sucessão do trono de Israel. Naquela época, Saul reinava sobre os israelitas, mas ele acabou fazendo o que era mal perante o Senhor, por isso foi rejeitado. Então, através do profeta Samuel, Deus lhe avisou: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. John MacArthur comenta a expressão um homem que lhe agrada, dizendo que em vez de Saul, Deus havia de escolher um homem com o coração segundo o seu coração, ou seja, alguém dedicado a obedecer a Deus. Depois, na ocasião em que o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, esse caráter de Davi foi enfatizado. Quando Samuel ficou impressionado com a imponência de Eliabe, Deus o advertiu: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Já nos tempos do Novo Testamento, Paulo de Tarso citou esse testemunho acerca de Davi em sua pregação em Antioquia. Ao resumir a história do povo de Israel, Paulo falou sobre a ascensão e queda do rei Saul. Em seguida, explicou sobre como Deus levantou Davi como rei em Israel, do qual testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Paulo ainda ressaltou que foi da descendência de Davi, conforme a promessa, que Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. A verdade de que Davi era um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que ele era alguém sem defeitos. Ao contrário disso, a Bíblia afirma a natureza pecaminosa de Davi. Ele próprio, em vários de seus salmos, reconhece a miséria de seu pecado. Inclusive, um dos episódios mais marcantes da história de Davi é aquele que ele é repreendido pelo Senhor através do profeta Natã por causa do seu grave pecado envolvendo Urias e Betseba. Então, como alguém imperfeito poderia ser chamado de o homem segundo o coração de Deus? Bom, o Salmo 51 nos ajuda a entender essa questão. Vamos lá? Primeiro, Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. Davi não tinha problema em confessar seu pecado a Deus. Davi demonstrava genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Ele clamava pela misericórdia de Deus para que suas transgressões fossem apagadas. Ele clamava pela purificação divina. Davi entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força de sua vontade. Ele sabia que seu coração era enganoso. A preocupação de Davi não era perder seu poder, sua riqueza ou sua fama. Sua maior preocupação era ser privado da sua comunhão com Deus. E Davi também era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação de sua vontade. Quando olhamos para a vida de Davi, entendemos algumas verdades fundamentais sobre o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Primeira, ser um homem segundo o coração de Deus não é resultado de méritos próprios, mas da graça de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele agia de acordo com a vontade de Deus. Mas como vimos, Davi era um homem imperfeito. Porém, ele sabia que dependia da graça e do poder do Espírito Santo para que seu coração estivesse alinhado com o coração de Deus. Segundo, ser uma pessoa segundo o coração de Deus é ser plenamente satisfeito no Senhor. É entender que a vontade divina prevalece sobre a vontade dos homens. E isso inclui nossa própria vontade. Davi dizia que não andava à procura de grandes coisas ou de maravilhosas realizações pessoais, mas que esperava no Senhor e descansava nele como um filho descansa nos braços de sua mãe. Ser alguém segundo o coração de Deus é crer na soberania absoluta do Senhor sobre todas as coisas. É confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Enquanto fugia da revolta de Absalão, Davi dizia: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. 4. Na maioria das vezes, ser alguém segundo o coração de Deus será completamente o oposto de ser alguém segundo o coração dos homens. Ou agradamos a Deus, ou agradamos aos homens. Não há meio termo. Saul foi alguém segundo o coração dos homens e acabou rejeitado por Deus. E em quinto lugar, ser uma pessoa segundo o coração de Deus significa estar submetido ao pronto exame do Senhor. No Salmo 139, por exemplo, o salmista reconhece sua limitação diante da soberania e da grandiosidade de Deus. Então ele ora para ser conduzido pelo caminho eterno. Os homens e mulheres segundo o coração de Deus são aqueles que são sondados,
corrigidos, instruídos e guiados pelo Senhor. Esse é o caminho que você e eu devemos nos esforçar para trilhar para agradar ao Senhor e sermos segundo o coração de Deus. Ah, eu quero! E você? Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, hein? E